Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui para a nossa 16ª discursiva ali no padrão do concurso da Polícia Civil do Ceará. A 16ª discursiva é sobre o julgamento sobre a matéria de direito constitucional, direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Uma questão, um item, na verdade, aqui sobre mais uma questão jurisprudencial sobre o assunto. E um segundo item ali sobre um detalhe que é bastante recorrente em provas. Então vamos aqui trazer o nosso caso concreto. Maria, uma jovem de 17 anos, já fiquem atentos à questão da idade aqui de Maria, 17 anos. Esse detalhe aqui vai ser fundamental para que vocês resolvam um dos questionamentos. Empregada da empresa Sem Rumo S.A. adotou juntamente com seu esposo uma criança de 3 meses de idade. Tendo em vista a necessidade de cuidar da criança, conversou com seu empregador sobre a possibilidade do direito à licença maternidade, que existe ali previsto na Constituição. Diante da indagação, o empregador de Maria afirmou que a licença maternidade para adotante só poderia ser usufruída por 30 dias no máximo. Ademais, observando o curto prazo, Maria pediu-lhe para trabalhar durante o turno da noite, pois nesse horário seu esposo está em casa para cuidar da criança. Então, Maria solicitou ali para trabalhar durante o período da noite. Essa informação também é muito relevante aqui. Vamos aqui ver os questionamentos. Item A. O empregador de Maria está correto ao afirmar que a licença maternidade para adotante só poderia ser usufruída por 30 dias no máximo. O prazo da licença adotante pode ser inferior ao prazo da licença gestante. Pessoal, se vocês virem aqui no texto constitucional, existe um direito da licença gestante sem prejuízo do empregador, do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Então, essa licença gestante, o STF também meio que equiparou a licença adotante, que é os casos em que, por mais que a mãe não seja, digamos, a mãe biológica da criança, ela adota uma criança ali para cuidar. Então, nesses casos, ela também tem direito a essa licença, chamada licença maternidade na maioria dos casos. Então, licença gestante e licença adotante meio que foram equiparados ali em relação aos direitos pelo Supremo Tribunal Federal, jurisprudência que trata justamente sobre esse detalhe. Então, o empregador de Maria está correto ao afirmar que a licença maternidade para adotante pode ser usufruída por 30 dias no máximo, ou seria outro prazo? Qual o prazo? Aí você vai justificar a sua resposta. E pergunta também se o prazo da licença adotante pode ser inferior ao prazo da licença gestante, ou seja, se o prazo da licença daquela mulher que tem uma criança biológica, licença é, gestante mesmo, do filho biológico, ele pode ser superior ao prazo da licença adotante. Vamos supor que a licença adotante seja ali só de 30 dias e da licença gestante seja de 120 dias, que é o que está assegurado na Constituição. Então, pode existir essa diferença de prazo, sim ou não, e aí justifique também a sua resposta. Essa é a nossa primeira pergunta, beleza. Vamos aqui para o item B. Com relação à solicitação de mudança de turno feita por Maria, observe que Maria tem 17 anos e ela solicitou para trabalhar durante o período noturno. Maria tem 17 anos e ela solicitou para trabalhar durante o período noturno. Então, com relação à solicitação, a Constituição garante a ela a possibilidade de trabalhar durante o período noturno. Maria pode ou não trabalhar durante o período noturno, pessoal? Veremos adiante que não. Então, vamos aqui trazer nosso embasamento teórico e posteriormente a resposta do professor sobre essa questão. O artigo 7º diz o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. A licença à gestante sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 120 dias. Então, como eu falei para vocês, essa licença gestante também dá direito à chamada licença adotante, que é justamente no caso que não é a mãe biológica, mas a mulher ou até mesmo o homem, em alguns casos específicos, já aprofundando um pouco mais, tem direito à questão da licença adotante em virtude da adoção de uma criança e não necessariamente ali de ser a mãe biológica. Então, licença gestante sem prejuízo de emprego e salário com duração de 120 dias. E a adoção também se equipara, se encaixa aqui nesse direito e vem o STF e diz o seguinte: de acordo com o Supremo ali, os prazos da licença adotante, ou seja, licença adotante, não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Então, o STF meio que equipara a licença gestante, como eu disse, a mãe biológica, à licença adotante. Então, o prazo constitucional de 120 dias, ele é assegurado para os dois casos. Então, a licença adotante não pode ter
prazo inferior, por exemplo, prazo de 30 dias, como é o que traz aqui no nosso caso concreto. Então, Maria, ali em virtude de adoção, ela não pode ter um prazo de licença menor do que o prazo da licença gestante, como eu disse, que é de 120 dias, o que é assegurado na Constituição. Existem alguns prazos diversos assegurados ali, digamos, em estatutos ou em demais leis, mas o que importa para a gente aqui é o que está na Constituição. Maria, pode ter um prazo de licença adotante de 30 dias? Não, porque o direito à lhe assegurar dela não pode ser inferior ao da licença gestante, como eu disse e repito, 120 dias. Em relação à licença adotante, também não é possível fixar prazos diversos em função da criança adotada. Existiam eh, alguns dispositivos que falavam, por exemplo, que se a criança tivesse até 1 ano de idade, seriam 120 dias de licença. A criança tivesse entre 1 e 3 anos, seriam, por exemplo, 60 dias. Então, não é possível que haja essa diferenciação de prazo da licença em razão da idade da criança. Então, independente se a criança tem 1 ano, 2 anos ou 3 anos, por exemplo, o prazo seria o mesmo da licença adotante. Sobre o segundo tópico, o item B ali, é justamente a questão entre idade e trabalho. Observe que Maria ela tem 17 anos de idade. Então, entre os direitos também está a proibição de trabalho que é noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos de idade. Então, Maria, como ela tem o quê? 17 anos de idade, é vedado que ela trabalhe ali. É proibido que ela trabalhe durante o período noturno, que foi justamente a solicitação dela. E a questão pede para que nós digamos se pode ou não trabalhar durante o período noturno, se Maria pode ou não trabalhar ali durante o período noturno e justificar a sua resposta. Então você vai trazer justamente que é vedada em vista da proibição constitucional, trabalho noturno, perigoso e insalubre aos menores de 18 anos de idade. Mas você vai ter que contextualizar aqui para, digamos, que conseguimos atingir a nossa média de, nosso mínimo de linhas ali, que é 10 linhas de discursivo na prova da PCCE. E de qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Fiz um esquema aqui que tem no meu resumo de idade versus trabalho. Tem o quê? Entre 14 e 16 anos de idade, trabalha ali o menor trabalho na condição de menor aprendiz. Dos 16 aos 18, pode trabalhar em qualquer trabalho, pode ser qualquer um pode trabalhar, desde que não seja um trabalho, observe aqui ao destaque, não seja um trabalho o quê? Noturno, perigoso ou insalubre. Entre 16 e 18 anos de idade, qualquer pessoa pode trabalhar, desde que não seja um trabalho noturno, perigoso ou insalubre. É justamente aqui que entra Maria. Ela pode trabalhar? Pode, tranquilamente, mas o trabalho que ela vai exercer não pode ser noturno, perigoso ou insalubre. Já vimos que ela só estou para trabalhar no período noturno e vamos dizer na nossa resposta que é vedada essa situação, que essa situação dela não pode ser atendida. A partir dos 18 anos de idade, o indivíduo pode exercer qualquer trabalho, inclusive o noturno, perigoso ou insalubre. A ideia desse esquema aqui é justamente deixar claro para vocês os requisitos e as idades aqui para que vocês acertem as questões de prova. Então, leve isso tanto para a prova discursiva, eventualmente se vier a ser cobrado, mas também para a prova objetiva, que é um tópico que é bastante cobrado por as demais bancas. Sebrasp, FCC, FGV, são bancas que gostam bastante também desses detalhes em relação à idade e trabalho. Vamos aqui para a nossa discursiva, para a nossa resposta. Em primeiro momento, é fundamental ressaltar que os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais encontram-se assegurados constitucionalmente. Então, essa é a breve introdução aqui. Com relação à situação narrada na questão, é importante destacar que a chamada licença adotante foi equiparada, digamos assim, à licença gestante. Sendo assim, de acordo com o entendimento do STF, é vedada a diferença de prazo entre ambas as licenças. Ou seja, é vedado que haja um prazo diferente entre licença adotante e licença gestante. Já temos aqui uma das respostas dos questionamentos. Diante da situação, Maria teria direito a 120 dias de licença, pois esse é o prazo da licença gestante assegurado constitucionalmente. Diante dos argumentos expostos, pode-se concluir que o empregador de Maria está errado ao afirmar que a licença maternidade para a adotante só poderia ser usufruída por 30 dias no máximo. E é justamente esses detalhes que foram cobrados. Ó, o item A diz o seguinte: o empregador de Maria está correto ao afirmar que a licença maternidade para adotante só poderia ser usufruída por 30 dias? Não. Nós já dissemos que existe ali
o STF diz que é vedada a diferença de prazo entre ambas as licenças. E é justamente também o restante do item A que pergunta: o prazo da licença adotante pode ser inferior ao da licença gestante? Não, pois é vedada a diferença de prazo entre ambas as licenças pelo STF. Então, praticamente, só essa jurisprudência já responde ali os dois questionamentos que estão interligados para facilitar ali até que vocês entendessem o que era que estava sendo cobrado naquela questão ali, qual era o questionamento em si. Essa questão da vedação de diferença de prazo entre licença adotante e licença maternidade ali da mãe biológica da criança. Pronto. O segundo item pergunta ali se Maria poderia trabalhar durante o período noturno. Resumindo aqui, né? Que ela só estou lá trabalhando durante o período da noite porque durante esse período o pai da criança estaria em casa para cuidar da criança. E vamos justificar ali que não pode. Por quê? Em segundo momento, é necessário observar que existem algumas limitações constitucionais em relação às condições e aos horários de trabalho conforme a idade do trabalhador. Nesse contexto, o texto constitucional é claro afirmar que é vedado qualquer trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos. Sendo assim, pode-se afirmar que o pedido de Maria para trabalhar durante o período noturno, durante a noite, não pode ser acatado em virtude de vedação constitucional. Observe, pessoal, que eu dei uma breve contextualizada, como eu disse para vocês. É uma informação muito direta. Então, se você só colocar o que está ali, só colocar que é verdade, qualquer trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 8 anos, pode ser que você não consiga atingir, digamos que as linhas ali, a quantidade mínima de linhas para a questão. Então, eu dei uma contextualizada para que aumente ali, digamos, o meu texto, não fugir do assunto, mas dar uma contextualizada para que você depois traga a resposta da questão que foi solicitada pelo examinador. Então, só que é necessário observar que existem algumas situações constitucionais em relação às condições de trabalho e aos horários de trabalho conforme a idade do trabalhador. Então, deixei claro ali que há uma relação entre idade e condições de trabalho e horário de trabalho, e existe ali algumas vedações, uma vedação constitucional que trata justamente desse tema. Que é o quê? Que é vedar o trabalho noturno, perigoso, insalubre aos menores de 8 anos, por exemplo. Então, a ideia foi essa para justificar a minha resposta e embasar os meus argumentos. Então é isso, pessoal. O primeiro item, o item A, né, foi um item um pouquinho mais pesado, mas sobre jurisprudência ali do STF. Não é direito do trabalho aqui, digamos assim, por mais que tenha um assunto tá muito ligado ao direito do trabalho, eu já vi essa jurisprudência aqui ser cobrada mais de uma vez em questões de direito constitucional. Então, alguns cursos trazem ela ali como uma forma de aprofundamento, e a ideia aqui é justamente trazer mais uma profundidade. Se você não sabia, se você errou, agora fique esperto e que já vê, como eu disse, essa jurisprudência cobrada em provas de direito constitucional e, é, digamos assim, muita gente errar por desconhecer ou mesmo por não lembrar dessa informação. Já o segundo item foi um pouquinho mais básico, né? Um tópico que é mais cobrado em provas ali em relação à idade e ao trabalho em si. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês tenham ido bem nessa discussão, tenham conseguido entender os questionamentos e tenham conseguido resolver ali, pelo menos no mesmo norte ali, digamos assim, do padrão de resposta do professor.